Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. O suicídio de Judas. Mas nós vamos para o versículo de número 41. 41. Nós vamos para o versículo de número 41 ao 46. Pode ler, Fabiano? A morte de Jesus. Do 41 ao 46. Vamos lá. Aí no 46, todos repetem. 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarneadores, diziam: 42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Creremos nele. 43. Confiou em Deus, livre agora se o ama, porque diz: eu sou filho de Deus. 44. É o mesmo, e o mesmo lhe lançaram também em rostos os salteadores com que eles estavam crucificados. E dessa hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a 9ª hora. Agora o 46, vamos ter que ler junto, né? E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Enche-nos com Teu Espírito Santo, pois nós precisamos, nós necessitamos, a nossa alma anela a Tua presença. Senhor, não retira de nós o Teu Espírito Santo, que a Tua presença, Senhor, esteja a cada momento, a cada instante, Senhor, em nosso pensamento, em nosso coração. Deus, em tudo quanto formos fazer, Senhor, enche, Senhor, as nossas vidas com Teu Espírito Santo, com a Tua palavra, que a Tua palavra seja o nosso alimento de dia, tarde, noite. Senhor, em nome de Jesus, que nós nunca venhamos, ó Deus, esquecermos de Ti, esquecermos da Tua benevolência, da Tua graça, da Tua paz, do Teu grande amor por nós, através do Teu sacrifício na cruz. Senhor, sê conosco, livra-nos do mal, nos abençoa e fala conosco, é o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Amém. Eita, Jesus, aí que bênção de novo. Tá chato aí, para. A crucificação. Nós vamos meditar na pergunta que foi feita, não é? Quase agora há pouco. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Será que Deus desamparou Jesus? Será que Deus abandonou Jesus? Será que Deus deixou agora o seu Filho amado e querido, que veio a essa terra com um propósito especial? E por que Jesus disse, por que Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós venhamos entender esse texto, nós devemos fazer uma análise da palavra de Deus. Esse texto aqui, Jesus está exclamando a sua dor, Jesus está mostrando a sua dor, que foi imensa, que foi grande, e ele está trazendo aqui uma profecia sendo cumprida. Denilson, tem uma profecia que foi cumprida? Tem. Salmo 22. Vamos lá para o Salmo 22? Quem pode ler o verso 1 do Salmo 22? Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus usou esse salmo, o salmo de Davi.
quando ele expressou a sua dor, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ele está aqui cumprindo uma profecia que estava em Salmo. Se nós observarmos nesse Salmo, nós vamos encontrar aqui, nesses versos, grandes profecias que foram cumpridas. Vamos ver? Primeiro, versos 7 e 8. Quem pode ler o verso 7 e 8? Do Salmo 22. Do Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Ou seja, primeira profecia que aconteceu na crucificação de Cristo, zombaram dele. E o salmista ele está dizendo: todos os que me veem, todos aqueles que olham para mim, que estão olhando para mim, zombam de mim e estendem, mexem os seus beiços, falando realmente e manuseando assim a cabeça. Olha aí, falou tanto de salvação, onde é que ele está? Não é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Vamos ver essa confirmação? Mateus capítulo 27, versículo 41 e 42, esse o Fabinho leu. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo. Onde aí, Mateus? Mateus 27, versículos 41, 42 e 43. Então, escarnecendo. O que é escarnecer? Zombar. Aqui no cearenseis, né? Mangar. Estavam mangando. Dizendo o quê? Salvou os outros. Olha aí, não ressuscitou Lázaro? Não curou a mulher? E aí, morreu. Né? Está morrendo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz. E nós vamos crer em ti. Desce da cruz. Zombando nesse momento de dor. Se tu és o Filho de Deus, desce. Vai! Quantas zombarias aconteceram naquele momento? Mangando. O versículo 43, confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, você não confiou tanto, cadê o teu pai? Então, olha a profecia se cumprindo no Salmo 22. Porque os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e menejam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor e o livre, pois nele tem prazer. Vamos ver outros versos que se cumpriram. O 16 do Salmo 22 diz o quê? Pois me rodearam cães e Tá. É o 16, né? Isso, o ajuntamento de malfeitores. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram-me. Mãos e os pés. Aonde é que essa profecia se cumpriu? Quem pode ler o Evangelho a qual escreveu João, capítulo 20. Evangelho a qual escreveu João, capítulo 20, versículo 25 ao 27. Qual versículo? João, capítulo 20, versículo 25 ao 27. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, Tá vendo? e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Esse é o Tomé, né, que falou? Isso, 26. chamado Dídimo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, a mão de Jesus, os pés de Jesus, eles foram transpassados, feridos.
lá no Gólgota, na cruz, com os cravos, com os pregos, né? Então a profecia se cumprindo. Outra mensagem que mostra a profecia, o verso 18 do Salmo 22, diz o quê? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Meu irmão, tudo o que Davi está falando é uma profecia que se cumpriu. Isso aqui, esse salmo é uma profecia da morte e da ressurreição de Cristo. Olha só ele dizendo, reparte. Isso tudo Davi falou antes da crucificação. Antes da crucificação de Cristo. Eu soube ontem que Salmos não foi escrito só por Davi. Não, Salmos, Salomão também, não? Salomão, Moisés, Davi, Asaf, vários Eu outros. pensando que era Tem só até Davi. salmistas que não são identificados. Por isso que Salmo você não diz. Salmo capítulo tal, a gente tem mania de dizer. Salmo capítulo tal. Não é um livro. São vários cânticos. É o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 3. E não é versículo. Porque se é um cântico, ele não pode ser versículo. Cântico chama-se versos. É versos. E a Bíblia, que é um conjunto de livros, ela foi realmente toda bem elaborada, mas ela não tinha capítulo, não tinha versículo. Era no papiro, era no rolo, que eles tinham vários pergaminhos, e abriram, e a forma da leitura deles era totalmente diferente, se eu não me engano, de trás para frente, né? Então, hoje está mais fácil, mais acessível para você poder estudar e direcionar. Aqui todinho, né? Aí ia lendo e enrolando, né? Exatamente. Até Jesus, uma certa vez, quando chegou no templo, abriu uma passagem, e a passagem foi justamente Isaías 61, que falava isso, que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas e levar a libertação aos cativos e as boas novas, né? Então, e quando ele termina, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. Olha que coisa maravilhosa. Voltando aqui à mensagem da cruz. Repartiram as minhas vestes e lançaram sorte sobre as minhas túnicas. Eles fizeram isso. Os soldados fizeram isso. Eles amaldiçoaram a si e a seus descendentes. Vamos ver? João, capítulo 19, versículo 23 e 24. João 19. e 24. Quem pode ler? Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram-lhe, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemo-nos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si os meus vestidos e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Está vendo aí? Eu não sabia dessa parte, não. Foi. Outra profecia sendo cumprida, Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha a profecia se cumprindo. Isso aqui foram escritos centenas de anos antes de Jesus. Centenas. Quem escreveu esse aí? Davi. Salmo de Davi no momento de grande aflição. E ali ele estava tendo uma revelação de Deus. Uma profecia. Profecia é aquilo que está sendo mostrado, está sendo revelado, algo que ainda não aconteceu, algo que vai realmente acontecer. Sonho, tem como saber se foi um sonho, se foi ele pensando, não sabe, né? Não, o próprio Deus realmente inspirou a Davi para que ele pudesse escrever. O Espírito de Deus foi que inspirou homens que pudessem escrever. Está entendendo? Tudo quanto Deus ele queria. Deus ele faz tudo do jeito que ele quer. Deus é maravilhoso demais. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela
foi escrita por homens de épocas diferentes, na nacionalidade às vezes diferente, culturas diferentes. E ela é o único livro que se encaixa. É como se pegasse todos os autores, vamos fazer aqui tudo se cumprindo direitinho? Talvez não. Nem se eles fizessem isso, dava tão certo como dá a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão verdadeira que ela vai mostrar os erros, os defeitos, as falhas. Deus não esconde nada. Tudo que aconteceu e está escrito. Agora nós estamos vendo a profecia sendo cumprida, Jesus sendo crucificado. E na crucificação, Jesus Cristo, ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Para que se cumprisse a palavra de Deus e expressando a sua dor. Agora a pergunta: Deus desamparou a Davi? Ou Deus desamparou a Jesus? Deus virou as costas para Jesus? Olha aí a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Gálatas 3,13. Olha o que vai dizer. Para que lado fica Gálatas, hein? Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, vai passar 1ª, 2ª Coríntios, aí vai chegar em Gálatas. Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Vamos ver se Deus abandonou a Cristo. Você vai entender agora por que Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E porque muitas pessoas acabam dizendo que Deus estava de costa para Jesus quando Jesus estava na cruz. Cristo nos resgatou, ou seja, nós estávamos perdidos, estávamos sem esperança, e Ele vai nos resgatar. Houve um resgate da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo se fez maldito por nós. Pastor, pelo amor de Deus, que palavra dura. Cristo se fez maldito por nós. Olha só. Porque está escrito. Por que Cristo se fez maldito por nós? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era uma maldição. Isso tem na lei. Deuteronômio, capítulo de número 21. Mas a lei de Deus, Deus não a lei de Deus. A lei de Deus. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. A morte de cruz era uma maldição, era a pior morte que poderia existir. Cristo, ele foi até a cruz mostrando que ele estava se fazendo maldição por nós. Ele estava levando o pecado de toda a humanidade. E Deus, ele é totalmente santo. Totalmente santo. E o pecado da humanidade estava sobre ele. Vamos ver essa profecia também? Isaías capítulo 53. Por que Cristo se fez maldito? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que a fé, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, Jesus Cristo estava carregando os nossos pecados. Ele estava levando. Porque não existia ninguém que poderia morrer pelo pecado de ninguém. Porque ele já tinha pecado suficiente. Mas Cristo não tinha pecado. Ele foi para a cruz levando os nossos pecados. Então os nossos pecados estavam sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos ver. Isaías 53. Aí nós vamos ler alguns versículos. Versículo de número 4. Versículo de número 4. Quem pode ler? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, afastados, longe, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Toda iniquidade da humanidade é como se Jesus ali na cruz fosse um imã que chamasse toda iniquidade, todo pecado. Ele estava levando o peso do pecado de toda a humanidade. É por isso que as últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Se a gente for ver no original, significa tetelestai. Ou seja, o que significa? Estão livres. Vocês estão livres. Porque eu estou pagando um preço alto por vocês. Cristo se fez maldito por nós. Cristo não é maldito. Ele se fez, porque toda a maldição, todo o pecado ele estava carregando por nós. E olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A pessoa feria Jesus com a lança, escarnecia de Jesus, repartia a lança, oferecia vinagre, zombava, machucava, e ele calado, sem dizer uma só palavra contra ninguém. Nem na cruz ele pecou, mas ele carregou o pecado. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como dos ímpios, e com o rico na sua morte. José de Arimateia, um discípulo oculto de Jesus, intimidade, político com Pôncio Pilatos, pede o corpo de Jesus. E com os ricos ele foi sepultado. Numa sepultura bela, que nunca tinha sido usada. Né? Jesus foi colocado entre os ricos. Outra profecia, até na morte, para onde Jesus foi, estava sendo cumprido. Olha só. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Havia ali uma expiação do pecado. Ou seja, a morte de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, como uma referência lá do tabernáculo, do holocausto, Jesus estava carregando o pecado para que houvesse perdão. Se Jesus tivesse dito, eu não vou mais para a cruz, ele não ia não. Tinha desistido do propósito e a gente não teria nossa salvação. Nem teria salvação. Estávamos perdidos. Mas ele veio para isso. Jesus ele veio para isso. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, Deus ele faz a promessa da salvação. É o proto-evangelho. Já anunciando Jesus Cristo sem mencionar o nome Jesus. O verbo vivo que ia se fazer carne. Iria nascer do ventre da mulher. Iria esmagar a cabeça do diabo. Não é Maria, é Jesus. E Jesus ele veio. Cumpriu a palavra do Pai. Quando Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco, naquele momento o que Jesus diz? Pedro, com quem a espada fere, será ferido. Se você matar, você vai morrer. Jesus pega a orelha, coloca de Malco de novo. Malco, né? Malco. Eu acho que ali ele estava ali, ele ficou extasiado. Aí o que acontece? Pedro fica ali envergonhado, mas antes de sair Jesus disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, nesse momento, e ele mandaria, só bastaria um anjo, só bastaria uma palavra de Jesus, porque na hora que ele perguntou quem é Jesus,
Ele disse, sou eu. Na hora que Jesus fala, sou eu, todos os soldados com porretes, como se viesse para pegar um ladrão, caíram, tudinho. Pá! Aí se levantaram de novo. Quem é Jesus? Sou eu. Caía de novo. Sério. Olha aí. Só a palavra de Jesus. Se Jesus tivesse dito alguma coisa ali, ele não ia. Mas Jesus disse, olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. E ele mandaria 12 legiões de anjos. 12 legiões. Meu irmão, acabaria com tudo, destruía tudo. Mas ele foi até o final, ele foi até o propósito, que era nos dar vida, através da sua morte. Quando o diabo compreendeu que ele ia ter que padecer, ele usou Pedro. Ele usou Pedro. No mesmo instante que Deus usou Pedro. Deus usou a Pedro e ele disse assim, quem vocês dizem que eu sou? Lá em Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois eu te digo, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre mim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai quem te revelou que está no céu. Pouco tempo depois, Jesus vai e diz, vamos voltar para Jerusalém, lá eu vou ser escarnecido, vou padecer, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ninguém guardou o terceiro dia eu vou ressuscitar, ninguém guardou. Só lembrou que ia morrer, que ia Pedro na mesma hora. Pedro na mesma hora. Tem misericórdia de ti? Tem misericórdia de ti? Longe de ti tal coisa? Para trás de mim, Satanás, porque me serve de pedra de tropeço. Porque Jesus via Satanás usando a vida de Pedro para que Cristo não fosse para a cruz. Né? E as pessoas usadas diziam, desce daí. Porque o diabo sabia, já começava a entender. Mas quando ele viu que Cristo morreu, e até na morte de Cristo houve ressurreição, aí já é para outro tema, né? Na hora que ele viu, sequência da leitura, né? Meu irmão, passa um dia, passa dois, no terceiro dia, ele ressuscita. Aí, realmente, é outro estudo que ele desce até as mansões mais baixas, toma a chave da mão do diabo, né? Aí já é um outro tema para outro estudo. E então, não é que Deus desamparou a Jesus. Jesus estava ali 100% homem e ele também era Deus. Quando Jesus, clamando a Deus e olhando, meu irmão, naquele momento o pecado estava sobre ele. Ele se fez maldito naquele momento. E ali ele se viu sozinho. Ele se viu sozinho para cumprir a sua missão. Para cumprimento da missão. Não é que o pai tinha desamparado, pronto, agora eu não quero mais. Que Jesus estava pagando um alto preço com o sangue dele. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele vai dizer, olha, eu ainda não subi ao Pai. Mas quando Jesus vai entrar ao Pai, aí esse hino realmente é tremendo. O Salmo 22 também vai falar, de convenção, de libertação das pessoas, que as pessoas vão ser libertas. O Salmo 24 já vai falar da entrada de Jesus no céu. O Salmo 24. Olha só. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele adentra nos céus. E quando ele ressuscita, Jesus vai dizer, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. O diabo, ele queria fazer uma troca antes. Eu te darei todos os reinos desse mundo se tu me adorar. Né? A proposta de Satanás é momentânea. O que Deus tem para nós é muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Jesus, ele vai dizer, eu recuperei. É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Ele tem todo o poder. Então, fica aí a explanação da palavra de Deus. Posso fazer um comentário? Agora. Até 2. Eita, Jesus.